Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João. Daremos continuidade à nossa série de sermões nas palavras de despedida de Jesus que se encontram entre os capítulos de número 13 e 17. O texto da nossa meditação hoje é o texto de João no capítulo 14, versos de número 25 até o versículo de número 31. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículos 25 a 31. Nos diz assim a palavra de Deus. Tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Vocês ouviram que eu disse, vou e volto para junto de vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Isso eu falei agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam. Já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele não tem poder sobre mim. No entanto, faço isso para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantem-se, vamos sair daqui. Aqueles que puderem, mantenham suas Bíblias abertas, vamos fechar os nossos olhos mais uma vez, vamos pedir ao Senhor a bênção da iluminação do Santo Espírito. Pai bondoso, nós te agradecemos por tudo aquilo que vivemos até aqui, pela graça do Senhor que tem conduzido, Deus, esta bendita reunião, e nós agora queremos pedir ao Senhor, ó Deus, a bênção da iluminação do Espírito Santo, para que nós possamos compreender corretamente aquilo que nos diz o texto sagrado, para que nós possamos, ó Deus, ao ouvirmos a meditação, ó Deus, na Tua palavra, ó Deus, sermos convencidos pelo Espírito Santo destas verdades, ó Deus, como quem ouviu a própria voz de Cristo. Nós queremos ser instruídos pelo Senhor. Nós precisamos, ó Deus, desta palavra do Senhor para dar sentido e significado às nossas vidas. Por isso, nós o pedimos encarecidamente, humildemente, que o Senhor nos atenda por sua graça. E nós o pedimos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, uma das grandes eras de paz mundial na história humana foi provavelmente a Pax Romana. Por um período de aproximadamente 2 séculos, o Império Romano ele desfrutou de relativa estabilidade, prosperidade, segurança sob o governo de Augusto César. Mas essa Pax Romana, mesmo muito celebrada, ela na verdade possuía uma natureza coercitiva violenta. Um historiador romano chamado Tácito fez referência à fala de um indivíduo que havia lutado contra as legiões romanas, que disse que eles causavam uma grande desolação e chamavam isso de paz. Como símbolo dessa pretensa paz do Império Romano, Augusto César mandou construir um altar chamado Ara Pacis Augustae, altar da paz de Augustus. Apropriadamente, Augusto César colocou este monumento à paz no campo de Marte. Esse monumento existe até hoje, esse altar existe até hoje. E este monumento que foi colocado no campo de Marte, ele foi colocado apropriadamente porque Marte era conhecido como o deus da guerra, o deus romano da guerra. Esse altar, o altar da paz do imperador Augusto César, ele celebrava o poder civilizador de Roma
e ele exaltava a figura do imperador, a figura de Augusto César, como uma espécie de restaurador da ordem. Quase que em uma dimensão messiânica pagã, como se ele fosse uma espécie de salvador, de Messias. E é verdade que provavelmente como o Império Romano, como aqueles que eram violentados e oprimidos sob o poder do Império Romano, mesmo hoje ainda, todos os homens, todos nós, procuramos por paz. Todos nós desejamos paz. Contudo, o que nós precisamos nos perguntar é se é esse tipo de paz que nós esperamos. A paz que nós procuramos é essa pax romana? Ou é alguma paz promulgada, promovida pelo poder do Estado, pelas forças políticas de nosso tempo? Se todos nós procuramos por paz, é preciso que nós nos perguntemos, é esse tipo de paz que a gente espera? Mas não somente isso, nós devemos também nos perguntar, é esse tipo de paz que nós precisamos? É desse tipo de paz que nós necessitamos? No texto que nós lemos aqui, nós temos uma declaração de Jesus, irmãos, que nos aponta para o tipo de paz que nós necessitamos. Não é uma paz insincera, não é uma paz egoísta, não é uma paz que é oferecida às custas do sangue e da desgraça de gente marginalizada e oprimida. Não é uma paz momentânea, não é uma paz instável, não é uma paz incerta. Essa é a paz que o mundo oferece. Mas Jesus diz que a paz que ele oferece, a paz que ele dá, ele não a dá como o mundo a dá. Jesus nos oferece uma paz verdadeira, uma paz permanente e eterna, que não sofre com os abalos causados por circunstâncias difíceis. Esse texto que nós lemos, irmãos, nos mostra que toda busca por paz que se encontra nos homens, que se volta para os homens, que está centrada na figura do ser humano e no seu poder de conquista, toda busca por paz centrada no homem, ela fracassa miseravelmente. Mas esse texto também nos mostra que a verdadeira paz, ela está centrada na pessoa de Jesus Cristo. Vamos ver o que nos diz o texto. Observe aí, em primeiro lugar, a parte B do versículo de número 27. Esse é o contexto da despedida de Jesus de seus discípulos. Ele estava prestes a ser entregue para ser morto, condenado pelo Império Romano. E no contexto de sua despedida, em que seus discípulos aqui estavam tomados de angústia, de aflição, Jesus ele quer tranquilizar os seus discípulos mais uma vez. A partida de Jesus ia inaugurar um novo momento, uma nova era no cumprimento do plano redentor. E diante dessa realidade, Cristo oferece aos seus discípulos a sua paz, uma paz verdadeira que é contrastada com a paz que o mundo busca oferecer. Veja o verso 27. Ele diz assim: deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou, não lhes dou como o mundo a dá. Isso nos mostra, irmãos, em primeiro lugar, que a paz que Jesus oferece, ela é centrada em sua obediência sacrificial. Jesus está falando aos seus discípulos, diante de sua prisão iminente, que resultaria em sua condenação à morte. E essas circunstâncias difíceis que estavam por se apresentar, elas poderiam representar um obstáculo para essa paz que Jesus está pronunciando. Contudo, a verdadeira paz que Jesus oferece, ela independe de circunstâncias. E não apenas isso, irmãos. A paz que Jesus oferece, ela somente pode ser concretizada por meio do sacrifício de Jesus. Então, era necessário que estas circunstâncias difíceis viessem sobre Jesus para que a sua paz fosse concretizada para com o seu povo, para com os seus discípulos. Veja como Jesus deixa isso claro nos versículos 30 e 31.
Jesus deixa claro que as circunstâncias às quais ele haveria de se submeter, elas não eram um indicativo de sua fraqueza ou de sua impotência frente às dificuldades. A morte de Jesus não foi o resultado de um plano astuto de Satanás. Jesus deixa claro no versículo 30 que o príncipe do mundo não tem poder sobre ele. Jesus é o soberano da história. A sua entrega é uma entrega voluntária. O seu sacrifício é uma oferta de si mesmo para a remissão dos pecados do seu povo. E Jesus diz mais. Jesus deixa claro no versículo 31 aos seus discípulos que é o seu amor pelo Pai que é a razão por detrás de sua entrega voluntária. Ele diz: faço isso para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Esse era o plano de Deus, o Pai. Esta era a vontade de Deus, o Pai, prestes a se cumprir na vida de seu Filho bendito. Circunstâncias difíceis, circunstâncias adversas, não têm o poder de fazer sucumbir ou de sufocar a paz que Jesus oferece. De um modo geral, irmãos, a concepção comum acerca de paz aponta para a ausência de conflitos. No nosso imaginário popular, as circunstâncias difíceis, os problemas da vida, são aquelas coisas responsáveis por perturbarem a nossa paz. Contudo, irmãos, na realidade espiritual, a verdadeira paz, ela independe de circunstâncias. E mais do que isso, irmãos, a verdadeira paz, ela se consolida por meio de tempos difíceis. É no dia mau, é em meio às lutas, que a verdadeira paz, ela floresce. A verdadeira paz que Cristo oferece, irmãos, ela está centrada na realidade de sua obediência, obediência essa que o levou à cruz. Mas observe o seguinte, essa entrega sacrificial de Jesus envolve não somente a morte de Jesus. Essa entrega sacrificial de Jesus envolve também a sua ressurreição vitoriosa. Envolve também a sua ascensão aos céus, para junto da presença de Deus o Pai. E em sua partida para junto do Pai, Cristo Jesus, ele exerce o seu papel como nosso sumo sacerdote, como aquele que apresenta diante de Deus o seu sacrifício. Sacrifício este perfeito, sacrifício este definitivo. E é também a partida de Jesus, irmãos, para junto do Pai, que nos garante a vinda do Espírito Santo, por meio do qual nós somos unidos a Jesus. E o que tudo isso nos mostra é que a verdadeira paz de Jesus, a verdadeira paz que ele oferece, irmãos, está centrada não somente em sua obediência sacrificial, mas a verdadeira paz que Jesus oferece está centrada em nossa comunhão com ele. Jesus está partindo para junto do Pai. Mas veja o que ele faz questão de deixar claro no verso de número 28 aos seus discípulos. Ele faz questão de reafirmar a sua volta para junto dos discípulos. Ele diz: vocês já me ouviram dizer, eu vou e volto para junto de vocês. E essa aqui é provavelmente uma maneira de indicar a presença de Jesus com o seu povo por meio do Espírito Santo. Por meio da vinda do Espírito Santo e de sua habitação com o povo de Deus. E além disso, Jesus vai dizer no verso 28 que os seus discípulos, eles deveriam se alegrar com a sua ida para o Pai. Ele diz: se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai. Esses discípulos deveriam ficar alegres com a partida de Jesus, porque somente a partir da ida de Jesus para o Pai
é que Jesus poderia vir a eles pelo Espírito e ser capaz de dizer: eu estou em meu Pai, e vocês em mim, e eu em vocês, como ele disse no verso de número 20. Irmãos, a promessa de habitação mútua é a resposta de Jesus ao medo que os seus discípulos tinham de sua partida. E, ao mesmo tempo, a promessa de Jesus dessa habitação mútua, ela é demonstrada aqui como o resultado, como a chave para a nossa experiência dessa habitação mútua com Cristo. Jesus conforta os seus discípulos ao afirmar esta realidade de sua comunhão com eles pelo Espírito, através do qual eles seriam unidos a Jesus. E Jesus diz que esta alegria, esta aceitação da sua partida, ela é a chave para a experiência dessa mútua habitação com Cristo. Dessa maneira, então, irmãos, o retorno de Jesus, o retorno final de Jesus, para levar o seu povo consigo para as moradas celestiais, caracteriza simplesmente a consumação natural e inevitável de um relacionamento vital que já existe. Nós já desfrutamos dessa comunhão com Jesus. Nós já estamos unidos a Ele. E quando Ele vier buscar a sua igreja, esta comunhão, esta experiência relacional, ela será consumada, concretizada. Ela ganhará contornos de uma comunhão plena. E a paz que Cristo oferece, a paz que Jesus oferece, está centrada nessa nossa comunhão com Ele. Mas essa comunhão com Jesus, irmãos, ela não é uma comunhão subjetiva. Ela não é uma comunhão qualquer, que nós a estabelecemos por meio do nosso próprio esforço, ou de acordo com nossas próprias concepções, ou com o jeito que a gente acha que Jesus costuma se relacionar com as pessoas, ou às vezes para cada pessoa é diferente. Não, essa comunhão com Jesus, ela não é subjetiva. A comunhão com Jesus, ela é nutrida por meio da palavra viva e eficaz de Jesus, e ela é aplicada aos nossos corações pelo Espírito Santo. Isso nos mostra que a paz de Jesus, irmãos, é também uma paz centrada em suas palavras, que foram reveladas a nós com clareza e com poder pelo Espírito. No versículo 26, Jesus descreve o Espírito Santo como aquele que haveria de ser enviado em seu nome. Ou seja, o que isso significa? O Espírito Santo é aquele que seria enviado em resposta à intercessão de Jesus junto ao Pai. Isso mostra algo para nós. Isso deixa claro para nós aqui que o Espírito Santo é aquele que vem até nós como um representante de Jesus para junto dos seus discípulos. É por isso que o Espírito Santo é algumas vezes também no Novo Testamento chamado de o Espírito de Cristo. Ele vem como um representante de Jesus para os seus discípulos. E isso vai ficar ainda mais claro quando Jesus ele declara qual o papel que o Espírito Santo iria exercer. Jesus vai dizer no verso de número 26 que o Espírito Santo haverá de ensinar todas as coisas aos seus discípulos e lembrá-los das palavras de Jesus. Irmãos, os discípulos de Jesus, eles tiveram muitas dificuldades para entender aquilo que Jesus ensinava em algumas oportunidades. Mas com a ação do Espírito Santo, as palavras de Jesus, elas começaram a ganhar sentido, significado na mente dos discípulos. O próprio apóstolo João nos chama a atenção para isso no capítulo de número 2, entre os versos 20 e 22. O apóstolo João narra ali o episódio da purificação do templo, em que Jesus ele declara que ao destruírem aquele templo, em 3 dias ele o haveria de levantar, de reerguer.
Só que o texto vai mostrar para nós que Jesus ele não estava falando a respeito do templo de Jerusalém. O texto do apóstolo João, do evangelho do apóstolo João, vai mostrar para nós que Cristo Jesus estava falando sim a respeito do seu próprio corpo. O templo que seria destruído por aqueles homens, pelos mestres da lei, pelo Império Romano, era o próprio corpo de Jesus. E era este templo, o seu próprio corpo, que ele haveria de levantar após 3 dias. E após a ressurreição de Jesus, o texto vai dizer no versículo 22 do capítulo 2 que os discípulos se lembraram que Jesus tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Aquilo que antes eles tinham dificuldade de entender, por meio da ação e da presença do Espírito, começou a ganhar sentido, significado nas suas mentes. E essa declaração de Jesus sobre a ação do Espírito Santo aqui, ela confere, irmãos, autoridade ao texto sagrado. E ela nos confirma o que o próprio Jesus já havia declarado a respeito das Escrituras. No próprio Evangelho segundo João, no capítulo 5, no verso 39, que diz: vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim. A verdadeira paz que Jesus oferece está centrada em suas palavras. Irmãos, sem conhecimento de Cristo, não há comunhão verdadeira com Ele. E sem comunhão verdadeira com Jesus não existe paz. Não existe paz. O testemunho do Espírito acerca das palavras de Jesus é que nos revela, irmãos, o caminho para nós avançarmos no nosso conhecimento de Jesus. E à medida que nós avançamos, à medida que nós conhecemos mais a Jesus, então nós somos mais preenchidos com esta paz que só Ele pode nos oferecer. E nós conhecemos mais a Jesus por meio de suas palavras e do testemunho ativo do Espírito Santo. Até aqui, a gente viu que a paz de Cristo ela é profundamente enraizada no seu sacrifício redentor. Nós vimos que essa paz de Jesus ela é cultivada na comunhão com Ele e ela é iluminada por suas palavras reveladas, vivificadas pelo Espírito. Contudo, essa paz, irmãos, embora uma paz real, embora uma paz plenamente disponível, ela não se impõe de modo automático ou impessoal. Nós não estamos vivendo as nossas vidas, nossos dias comuns e ordinários, de repente, pá! Nós recebemos paz automaticamente. Essa paz de Cristo, ela é real, mas ela somente pode ser recebida por aqueles que creem nas palavras de Jesus e por aqueles que creem na obra redentora de Jesus Cristo. O que nos leva ao nosso último ponto de consideração, que a fé, ela é um instrumento através do qual a paz de Jesus ela é recebida. Nós discutimos todas estas realidades a respeito da paz de Jesus, a paz que Ele oferece, e como ela está centrada nele mesmo. Mas como é que a gente experimenta essa paz? Como é que nós recebemos essa paz? Por meio da fé. Veja o versículo 29. Jesus, irmão, sabia que os seus discípulos eles iriam enfrentar uma prova dolorosa. Jesus estava prestes a ser preso. Jesus seria condenado à morte. E depois disso, os discípulos ainda teriam de lidar, depois da ascensão de Jesus aos céus,
Depois da ida de Jesus para junto da presença do Pai, os discípulos ainda teriam de lidar com a ausência física de seu mestre. No entanto, Jesus, no versículo 29 aqui, ele está preparando os seus discípulos. Ele está revelando aquilo que ainda iria acontecer justamente para que no momento de dificuldade, justamente para que na hora difícil, no momento da provação, aqueles homens não sucumbissem ao desespero, mas eles fossem fortalecidos em sua fé. Jesus diz isso no versículo 29, para que quando acontecer, ele estava dizendo essas coisas, afirmando essas coisas, para que quando elas acontecessem, vocês creiam. Quando tudo o que eu estou dizendo a vocês acontecer, vocês então irão crer. Irmãos, isso nos ensina que a fé não é cega. A fé cristã não é um salto no escuro. A fé cristã não é fruto do acaso. Ela é sustentada pela palavra de Cristo e pelo testemunho do Espírito. Irmãos, a fé cristã olha para o futuro com confiança, porque a fé cristã repousa na fidelidade de um Salvador que cumpre as suas palavras, que cumpre tudo aquilo que promete. Sem fé, o nosso coração se agita, irmãos. Sem fé, nós nos perdemos no caos das circunstâncias difíceis. Mas com fé, irmãos, o nosso coração encontra descanso. Porque o nosso coração conhece aquele que disse: deixo com vocês a minha paz lhes dou. Em um mundo como o nosso, irmãos, em um mundo como o que nós estamos vivendo hoje, um mundo marcado por guerras, um mundo marcado por violência, por miséria, pelo abuso de poder, em um mundo marcado pela desigualdade social, tudo isso por causa da profunda atuação do pecado e das rachaduras, ranhuras que o pecado trouxe na boa criação de Deus. Em um mundo como o nosso, marcado por dor e por sofrimento, todos nós ansiamos por paz. Todos nós queremos paz. E muita gente busca paz em estabilidade financeira. Muita gente busca paz em realização profissional ou pessoal. Muita gente busca paz em um casamento perfeito, na busca, de um príncipe encantado ou de uma princesa da Disney, não é? Muita gente busca paz em promessas políticas, em sistemas de governo, em ideologias políticas. Muitas pessoas buscam mesmo paz até em experiências religiosas momentâneas. No entanto, irmãos, toda paz que não tenha Jesus como seu fundamento está fadada ao colapso. 200 anos foi o período de duração da chamada paz romana, estabelecida por meio da força militar, da violência e da coerção. A pretensa paz de Roma, 200 anos. Porque toda paz que não tenha Jesus como seu fundamento, ela vai colapsar, ela vai ruir, ela vai cair por terra. Jesus aqui, irmãos, ele se apresenta como o único que pode realmente conceder paz àqueles que anseiam por paz.
Mas não é uma paz qualquer. Não é paz como mero sentimento de alívio existencial. Ou uma emoção muito forte que deixa a gente tranquilo, anestesiado diante dos problemas da vida e do mundo à nossa volta. Mas Jesus oferece uma paz que é o resultado da reconciliação entre o Deus Santo e o homem pecador arrependido por meio do seu sacrifício. Esta é a paz que Jesus oferece, que não sucumbe às circunstâncias difíceis. Todos nós desejamos paz. Todos nós ansiamos por paz. Mas, irmãos, a verdadeira questão diante de nós aqui não é se nós desejamos paz ou não. Todos nós desejamos paz. Mas a grande questão diante de nós aqui é: nós confiamos no príncipe da paz? Nós confiamos no príncipe da paz? Você crê em Jesus? Você crê realmente em Jesus? Você deseja receber esta verdadeira paz que Jesus oferece? Ela está disponível. Ele nos oferece ela gratuitamente. Você anseia por paz verdadeira, irmão? Ele nos oferece de graça, pela fé. E em última instância, irmãos, aquilo que Jesus oferece, Ele mesmo é. Paulo, escrevendo sua carta aos Efésios, falando sobre a obra de reconciliação que Deus, por meio de Cristo, havia operado, não somente entre os homens pecadores e Ele próprio em sua santidade, o apóstolo Paulo vai falar também sobre a reconciliação que Jesus havia operado entre homens e homens. Naquele contexto, ele está falando de judeus e gentios. E ele afirma categoricamente, falando a respeito de Jesus, aquele que derrubou a parede de separação que estava no meio. O apóstolo Paulo diz: Ele é a nossa paz. Você deseja por paz, irmão? Jesus Cristo oferece essa paz e aquilo que Ele oferece, Ele mesmo é. Amém.